Eu vivi uma vida feliz. Eu fui feliz e Deus me deu felicidade. Eu não tenho um momento de tristeza na vida. A minha vida foi uma beleza. Eu nem sei como agradecer a Deus tanta felicidade que eu tive. Muito obrigado, Deus, meu amigo. Hello, pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Arquivo Especial. Estamos no penúltimo episódio. Hoje vamos falar dela, única rainha, the one and only, Dolores Gonçalves Costa, também mais conhecida como Dercy Gonçalves. Sim, gente, ela que foi cotada para a temporada do ano passado, mas ela está aqui agora. Dercy Gonçalves, que foi pioneira no teatro de revista, ela que é atriz, humorista, né, e apresentadora, porque ela já apresentou o programa, ela já teve o programa dela também, tá? E ela que foi registrada no Guinness Book como a atriz com maior tempo de carreira, porque pra quem não sabe, a Dercy morreu tendo 86 anos de carreira, porque a Dercy faleceu com 100 e poucos anos, então... olha aí que lenda que ela era. E era conhecida também por ser irreverente e ser muito desbocada, né? Porque em entrevistas era puro palavrão e eu adoro. Que ela falava o que queria mesmo, ela falava na cara, ela não tinha papas na língua. E essa era a Dercy Gonçalves que o Brasil amava. E que aí, infelizmente, nos deixou, né? Há uns 13 anos atrás. Mas hoje, a homenageada é ela, Dercy Gonçalves. Antes de falarmos sobre Dercy Gonçalves, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like de vocês, ativar o sininho, toda aquela ladainha que eu sempre peço. E me seguir no meu Instagram, já até passou o arroba aí, me siga no Instagram, @LeoCastroOficial. E é isso. Bom, acho que eu não preciso falar mais nada, então solta a vinheta do Arquivo Especial. Dercy Gonçalves foi originária, né, de uma família pobre. Ela nasceu na cidade de Santa Maria Madalena, né, interior do Rio de Janeiro, no dia 23 de junho de 1905. Olha, gente, 1905. Porém, ela só foi registrada em 1907, porque na época era normal demorar para registrar, né? Então, por isso que tinha toda uma polêmica, todo um rolê de quantos anos realmente a Dercy Gonçalves tinha. Se ela tinha falecido com 101, com 103 anos. Só que, tipo, originalmente, tecnicamente falando, a Dercy Gonçalves tinha falecido com 103, 104 anos, por conta dela ter nascido em 1905. Mas como na época era normal esse negócio de registrar mais tarde, então ela foi registrada 2 anos depois do nascimento dela. E aí, quando ela faleceu, ficou como se ela tivesse morrido com 101 anos. Mas, tipo, na verdade ela tinha mais, né? Dercy Gonçalves, ela adorava essa cidade, né? Santa Maria Madalena, tem uma estátua dela lá. E ela sempre falava sobre essa cidade, ela amava a cidade de Madalena. Nossa, ela sempre, quando ela tinha oportunidade e ela ia lá pra cidade, ela mostrava tudo lá, ela adorava, de verdade mesmo. Nossa, ela amava aquela cidade. E assim, quando ela nasceu, a mãe dela abandonou ela, abandonou os outros filhos, porque a mãe dela descobriu a infidelidade do marido dela, descobriu a infidelidade do pai da Dercy. E ela saiu fugida e largou ela lá, e ela e os outros filhos, junto com o pai que era alcoólatra. Então a Dercy sofreu muito na mão desse pai dela. Tanto é que tem a minissérie da Dercy Gonçalves, né? Lá no Globoplay tem, que Dercy de verdade conta tudo sobre a vida dela, conta sobre esse período também. Então foi muito difícil nessa época pra ela, né? Com o pai alcoólatra. Mas ela precisava, né, dar um jeito de sobreviver lá, né? Porque... né, tinha que pagar as despesas, era um monte de gente lá, e ela passou a trabalhar na bilheteria de cinema, né, e ali vendo trechos dos filmes que eram exibidos no cinema, ela começou a ter esse interesse pela arte, né, pelo teatro. Então com aquilo ela aprendeu a se maquiar, aprendeu a atuar como as atrizes ali que passavam nos filmes, e ela passou a ter esse negócio tipo de, eu quero atuar, é isso aí que eu quero um negócio desse aí. Sei lá, eu sou assim desde criança, que eu em Madalena, eu ganhava R$2.000
na bilheteria, que eu era bilheteira de cinema. Eu comprava aqueles R$ 2.000, comprava 1 metro de pano, cortava um buraco aqui, descia a rua direita para ir à missa. Eu não queria saber de missa, eu ia à missa para mostrar o vestido. Queria ser vista. Eu sempre fui vaidosa. Bom, a Dercy Gonçalves, ela passou a se apresentar, tipo, mesmo não profissionalmente, né? Porque o sonho dela é seguir carreira profissional, ser uma atriz e tudo mais. Então ela se apresentava para hóspedes do hotel que tinha na cidade na época. Então os hóspedes que chegavam, ela fazia apresentações de teatro, mesmo não profissionais, mas o povo gostava. E com 17 anos ela fugiu embaixo do vagão de um trem, fugiu para Macaé com uma trupe, né, de uma companhia circense que tava lá, que era uma equipe profissional e tudo mais. Ela fugiu com eles rumo ali do sonho dela, né? E aí ela ficou um tempo em Macaé, que ela na companhia da Maria de Castro, né? Olha, parente minha, né? Sobrenome da gata aqui. E ela fugiu com eles, né? Pra poder... E ficou um bom tempo lá em Macaé. Bom, aí esse negócio do circo, né? Que ela tava da companhia da Maria de Castro, precisou seguir em outros lugares, né? Pra poder fazer as apresentações. E lá eles foram para Minas Gerais e Dercy foi junto, já como integrante já do grupo, né? Lá, itinerante. Isso foi em 1929. E aí lá em 1930 ela conheceu Eugênio Pascoal, que foi um cara que ela fez par em algumas peças, algumas coisas ali. E aí ela se envolveu com ele, né? Teve um relacionamento com ele. Só que assim, ela foi abusada por ele. Porque assim, nas entrevistas ela falava que ela, na época, ela tinha uma ingenuidade, uma inocência, que ela não sabia, que ela não tinha perdido a virgindade, então ela não sabia como é que era o rolê e tal. Então nas entrevistas ela falava que, tipo, o que ele mandava fazer, ela fazia, porque ela não sabia como é que era, então, tipo, ela meio que foi forçada, vamos assim dizer, né? Porque na época, né, ela não sabia que ela foi violentada sexualmente por causa da ingenuidade dela, mas anos mais tarde, né, que ela... Enfim. Então, quando eu fugi de casa com Eugênio Pascoal, um ator, eu fugi, não fugi com ele, fugi para a companhia onde ele estava. Mas ele era o causador da minha fuga. Então, ele se prontificou a ficar comigo. Eu fiquei muito... Deu uma proteção. Eu não sabia o que ia acontecer comigo e ele, porque eu não tinha feito nada ainda. Era Indústria Brasileira, arroz de primeira. Era a minha camisa. Eu vesti minha camisa e mandei ele sair do quarto, lavei numa bacia que havia nas pensões. Pochoco, aquele negócio. Eu lavei e fui me deitar. Me deitei e ele veio, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou esperar ele vir. Ele veio, abre pra lá, eu abri, fecha pra cá, eu fechei. Abre pra lá, eu abri, fecha pra cá, eu fechei. Eu não sabia até onde ele ia. Quando eu senti uma coisa estranha, que eu pensei que era um facão, eu dei um pontapé nele e saí correndo. Saí correndo, fomos tudo pra delegacia. Isso foi em Leopoldina. É verdade. Eu fui em Leopoldina e lá a delegacia. Eu falei, eu estou desanguentada, toda machucada. Foi meu primeiro amor, meu filho. Então eu sempre fui traumatizada com homem. Eu sempre tive homem fazendo negócio. É negócio. Então eu vou. Amar eu não tive a oportunidade de amar. Mas aí, como ele era também um cara muito violento, escroto, aí eles se separaram. E ela seguiu aí a viagem. Porém, ali em Minas Gerais, né, nessa viagem já com o circo, ela contraiu uma tuberculose. E aí ela precisou se afastar do circo para poder se tratar da tuberculose. Então nessa época ela ficou muito triste em ter que largar o circo, porque ela tinha que tratar, porque o caso de tuberculose que ela tava, tipo, era feio mesmo. E naquela época, gente, na tuberculose tem até hoje, né? Mas naquela época, meio que, gente, quase todo mundo catava tuberculose. O negócio era foda naquela época. Naquela época a Dercy conheceu um exportador de café mineiro, né, o Ademar Martins. E ele passando pela tenda do circo, ele viu ela, ficou encantado com ela. E ele vendo que ela tava doente e ela não tinha condição pra pagar as despesas de hospital e pra custear o tratamento, né, pra tuberculose, ele ajudou ela. Então ele pagou todas as despesas que tinha que ser necessário do hospital, tratamento, tudo pra ela poder fazer, tudo certinho, até ela se curar. E aí, já curada em 1934, ela já tinha largado do outro, né, do Eugênio.
E aí ela entrou num relacionamento com o Adhemar. Porém, o Adhemar era casado. E aí com isso eles acabaram tendo um filho. Que no caso é uma filha, na verdade, né? Em 1936 que nasceu a Decimar Gonçalves, que é a única filha de Dercy Gonçalves. E ela tá viva até hoje, a Decimar. E Decimar foi um nome porque juntaram o nome Dercy, né? Porque meio que era um apelido que ela queria um nome artístico, né? Por isso ficou Dercy. Aí juntou o nome dela Dercy com Adhemar, aí ficou Decimar, né? E aí, com tudo isso, eles viviam um relacionamento secreto, assim, né? Pelo fato de ele ser casado, né? Eles viviam todo esse rolê, de vez em quando ele ia visitar, né? Ele registrou o nome dele como pai da Decimar. Ele ia lá visitar de vez em quando, só que chegou um momento que ele não apareceu mais. E aí a Dercy sofreu muito com isso também, né? Porque ela já sofria quando era pequena, quando a mãe fugiu. Tanto é que em entrevista ela falava que achava que a mãe dela não gostava dela, alguma coisa assim. Dercy Gonçalves trabalhou no auge do teatro nos anos 30 e nos anos 40. Em 1960 ela seguiu a carreira solo dela. Então ela apresentava monólogos no teatro, então que era basicamente eu usava aqueles looks chique dela e contava coisas da biografia dela. Contava coisas da vida dela, igual eu tô contando agora, só que ela contava as histórias da vida dela com muito humor e muito palavrão, e eu adorava. Teatro é a verdadeira cultura popular brasileira. Eu represento o povo, eu sou o povo. Eu sou o Brasil. Ah, mas é muito escrachado, mas por isso mesmo que eu sou o Brasil. E, paralelamente a isso, ela trabalhou em vários filmes de comédia nacional e filmes do gênero chanchada, né? E aí, em 63, ela passou a trabalhar na TV Excelsior como atriz. E aí ela passou a ser a atriz mais bem paga da época lá na Excelsior, a bendita Excelsior aqui de novo. E aí, lá ela conheceu o José Bonifácio, também mais conhecido como Boni, o pai do Boninho. Depois a Dercy Gonçalves foi trabalhar na TV Rio e depois na TV Globo. E aí ela convenceu o Boni a trabalhar junto com o Walter Clark, e ali ela teve um programa dela e tudo mais. E aí a gente vai contar um pouco sobre isso também. Bom, entre 66 e 69, a Dercy apresentou um programa na Globo, né, que chamava Dercy de Verdade, que é o mesmo nome do documentário dela, né, a minissérie dela que virou depois, né. Só que aí ela durou só esse tempo, porque na época teve o ápice da censura no país, e aí, por conta das coisas que ela falava e tudo mais, aí o programa dela foi censurado, ela teve que abandonar. E aí só nos anos 80 que teve um liberalismo maior ali na televisão, e aí ela passou a fazer parte de jurados nos programas do Silvio Santos, naqueles programas de auditório do Silvio Santos naquela época lá, e ela era jurada lá, junto com o Sérgio Malan, junto com os povos lá. E aí ela participou também de novelas da Globo. Se dane as tábuas dos 10 mandamentos, que vá pra... Eu não quero nem saber. Eu prefiro levar mais um pito dele do que terminar com uma aposentada no Brasil. Comigo é nada. E aí no SBT ela ganhou um programa parecido, outro programa pra ela falar as coisas que ela queria, falar as coisas na cara, que se não me engano era o Fala Dercy. Esse programa dela do SBT teve pouca duração, e tem uma coisa que aconteceu nesse programa, que é uma coisa que eu ia citar lá no final, mas eu vou aproveitar já pra contar aqui. Porque se eu não me engano foi nesse programa que ela fez um programa dela no túmulo dela. Porque, tipo, ela morreu em 2008, mas, tipo, nos anos 90 ela já tinha mandado fazer o túmulo dela já tava pronto. Então ela subiu lá no túmulo dela e foi apresentar o programa dela e falou: aqui, então, gente, ó, aqui é meu túmulo, aqui o negócio todo aqui, vou descansar aqui, e chique, assim. Porque ela já tinha mandado construir uma pirâmide, tá passando imagens aí. Era uma pirâmide, assim, ficava meio que do lado externo do cemitério, tipo, um lugar separado, assim. Que até que teve depois uma polêmica lá, que o Gugu foi lá, né, ver se ela foi enterrada em pé ou deitada, porque ela queria que o cachorro ficasse em pé, um rolê louco lá. Mas aí vocês estão vendo aí, vou exibir um trecho da Dercy apresentando o programa dela no túmulo dela, gente, o ápice. Boa noite, gente. Boa noite, mais uma vez. Ai, o programa de hoje é a realização de mais um sonho meu. Conversar com vocês de todo o Brasil, daqui onde tudo começou. Santa Maria Madalena, cidade onde eu nasci. Cidade que um dia condenou minha partida. Ah, mas que hoje me recebe de braços abertos. Eu estou aqui ao lado do meu túmulo. Esse é meu túmulo, sabia? É o meu túmulo. É um monumento que eu construí em vida.
É aqui que eu quero repousar. A carreira dela foi pautada no individualismo, né? Tendo que ela trabalhava sozinha e tendo sofrido muito pelo fato de ser idosa, né? Que é o mesmo que a gente já falou em alguns vídeos sobre a Madonna, né? Que a Madonna sempre sofre até hoje com esse negócio pelo fato da idade. E aí ela teve um empresário lá, infeliz, que meio que roubou o dinheiro dela. E é por conta disso, já com mais idade, já idosa, ela teve que continuar os trabalhos dela. Por isso que ela teve tanto tempo de carreira. Que ela precisava, né, ter as economias dela, ter o dinheiro dela de volta, né? Então ela precisou continuar o trabalho dela. Em 91 ela virou enredo da Escola de Samba Viradouro, né? Que fizeram o roteiro chamado Bravíssimo, que era Dercy Gonçalves, O Retrato de um Povo. E aí ela desfilou junto lá no primeiro desfile lá da Viradouro, né? Que aí teve esse desfile em homenagem a ela e teve toda uma polêmica, porque ela mesma contou em entrevistas depois que a roupa, não sei, tinha dado algum problema, e aí o Tomara-Kaia caiu. E aí ela ficou exibindo os peitos dela lá. Belíssimo. Que era os peitos também, gente. E ela adorava fazer isso também, né? No programa da Hebe, gente, ela adorava mostrar os peitos dela na Hebe. Mas só que aí nisso foi um acidente mesmo. Mas aí, tipo, ela já tava lá, não tinha o que fazer, ficou lá. Aí virou mó polêmica na época, né? É isso aí. E aí depois, né, depois da morte dela, teve o documentário que eu falei pra vocês, né, a minissérie Dercy de Verdade, que é o mesmo nome do programa dela, né, que esse foi exibido em 2011, por aí, 2012. No dia 4 de setembro de 2006, com 99 anos, ela ganhou o título de cidadã honorário do estado de São Paulo. Foi os vereadores da Câmara de Vereadores lá se decidiram junto e falaram, vamos dar isso aí pra ela, porque ela merece e tudo mais. E ela ganhou isso. Agora que eu dei uma resumida na carreira de Dercy, que ela atuou em várias novelas da Globo, ela atuou em, se não me engano, acho que é Um Anjo Caiu do Céu, acho que é alguma coisa assim, que eu sempre esqueço o nome dessa novela, mas atuou em várias novelas, participou de vários programas, ela sempre ia lá no Faustão causar, no Silvio Santos, entre outros, né, no Gugu também. Aí a gente fez todo esse tópico aqui, né, da biografia e da carreira dela. Agora a gente vai entrar sobre o centenário dela, né, porque a Bonita fez 100 anos. Então a gente vai falar do centenário dela e depois sobre a morte dela. Bom, gente, no dia 23 de junho de 2007, foi comemorado lá no centro da cidade de Madalena, né, na cidade que ela veio, o centenário dela. Embora a gente saiba que ela tenha feito 100 anos 2 anos antes, né, por causa do negócio do registro, ela chegou a falar. Mas aí foi feita uma homenagem, ela comeu bolo, ela se divertiu, usou os fotógrafos, falou palavrão, foi tudo maravilhoso. E aí foi a última vez também que ela subiu num palco, né, porque teve um especial lá de comédia lá, o Poporrir, né, que era um especial 100 anos de comédia, 100 anos de humor, né, homenageando a Dercy. E aí foi tudo maravilhoso, e ela lá, e conversou da entrevista, e aí tinha um repórter lá, esqueci o nome do repórter, mas ele tava caracterizado como uma personagem, e aí ele foi entrevistar ela. E aí ele tinha perguntado, e isso foi uma cena memorável na época lá pra eles, porque perguntaram se ela tinha medo da morte. Ela falou que não, que a morte era linda, mas que a vida também era bonita. E aí quando ela foi embora, ela ainda falou que, tipo, que eles iam sentir falta dela, mas ela sentia que ela ia sentir falta deles, mas que eles iam sentir muito mais a falta dela. E aí, tipo, depois ela acabou falecendo, tipo, um ano depois, né? Teve toda uma comemoração também de aniversário dela, ela voltou pra Madalena pra visitar lá. Que eu lembro, né, antes dela morrer, que teve as reportagens dela indo lá visitar, que a gente tem um trecho aqui. Voltar a Santa Maria Madalena é voltar pro berço da minha mãe. É voltar pela barriga da minha mãe. E as homenagens começam antes de chegar à cidade. Depois de 4 horas de estrada, ela inaugurou uma escola. E não faltou alegria. Um pedacinho dessa história está aqui, no Museu Dercy Gonçalves. O brilho de centenas de vestidos, figurino caprichado. Olha minha chata, olha meu diploma. A centenária artista mostra que a vida não deixou tantas marcas assim. Afinal, foram uma tuberculose, um câncer e olha só. E acreditem, ela garante que é a mais velha. Na verdade, são 102 anos. 102 anos. O escrivão daqui me chamou e disse assim, a teu pai registrou tudo junto. E eu, então, tô separada da minha irmã. 6 meses, não é possível. Eu sou mais moça. Depois de tudo isso, ela chegou a aparecer em alguns programas ainda. E aí, segundo uma matéria do Gugu, em 2016, ele disse que tinha um vídeo dela de 1 ou 2 dias antes dela morrer, que ela falou que ela não queria ficar parada. Mesmo ela tendo 100 anos, ela queria trabalhar, fazer alguma coisa. Porque, tipo, o Silvio Santos, pelo que eu entendi, o Silvio Santos e o Faustão, eles pagavam meio um salário pra ela. Mesmo ela não precisando estar fazendo nada, mas eles pagavam pra ela porque eles tinham muita amizade com ela. Só que aí,
né, ela acabou falecendo, mas ela tinha gravado um vídeo antes pro Santos falando, então me dá um serviço, sei lá, fazer qualquer coisa lá no SBT, qualquer tipo de programa, se quiser eu nem falo palavrão, eu não quero ficar parada, eu quero trabalhar, e aí não deu nem tempo de enviar pra ele, né, porque ela acabou morrendo, tipo, no dia seguinte, né. Bom, então agora vamos para o último tópico, que é a morte de Dercy Gonçalves, né, porque tópico que eu não gosto de falar, né, mas fazer o quê? Se é pra contar a vida, tem que contar isso aqui também, né. Bom, no dia 19 de julho de 2008, né, a Dercy acabou falecendo, ela morreu no hospital lá do Rio de Janeiro, porque ela teve uma crise, ela foi internada na noite anterior e ela teve uma crise de pneumonia. Vou até ler aqui, gente, porque é uns termos médicos aqui que não é comigo, né. Ela foi internada durante a madrugada e a causa da morte teria sido uma complicação decorrente de uma pneumonia comunitária grave que evoluiu para uma sepse pulmonar e insuficiência respiratória, né, insuficiência respiratória, aliás. E aí, o estado do Rio de Janeiro, né, porque ela veio de lá, declarou um luto de 3 dias, né, por causa da morte dela, e parou o Brasil. Foi um negócio assim, tipo, ela morreu com 103 anos de idade, mas por conta de toda aquela história do registro, foi comunicado que ela morreu com 101 anos, né. O Brasil perdeu hoje sua atriz mais irreverente. Dercy Gonçalves morreu aos 101 anos. E aí a Dercy, ela foi sepultada lá na terra natal dela, né, em Madalena, naquele túmulo lá dela que ela tinha deixado construído lá, que até dias antes, alguns meses antes, ela tinha feito um ensaio de fotos lá. Ela lá, sentada, plena, dando close e tudo mais. E ela foi, tipo, igual a Hebe, que adorava viver, adorava aproveitar, porque a Dercy aproveitou bastante, sim, ela fez tudo que ela queria. Ela trabalhou muito, né, 86 anos de carreira, uma lenda, né, foi pioneira no teatro, na televisão, no teatro de revista, fez muita coisa por anos e anos e anos e anos. E tanto é que a filha dela falou que a Dercy disse, né, que não queria choradeira no velório dela, que ela falou que viveu muito bem, que viveu muitos anos, então que era pra o povo meio que com a morte dela comemorar que ela iria descansar porque ela viveu bastante, entendeu? E a Dercy faz falta até hoje, né? Acontecendo da coisa hoje em dia que ia ser icônico ver a Dercy Gonçalves dando entrevista e tudo mais. Eu gostaria de entrevistar ela no meu talk show, se ela estivesse aqui, né? Mas... Bom, pra quem chegou até aqui, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, deixar o sininho. Eita, quase caí aqui, gente. Que é isso? Quase caí aqui. Finge que vocês não viram nada. E também me siga no meu Instagram, @NaoCastroOficial. E não percam o último episódio que vem semana que vem, que é sobre Elis Regina, né, pra fechar essa temporada e dar uma paz pra minha cabeça. Mas se tudo correr bem, eu volto ainda esse ano com a 3ª temporada, ou aí é só ano que vem. Então, Dercy Gonçalves, você faz falta até hoje, né, você foi um ícone, uma grande atriz, uma grande humorista, né, e o Brasil tem orgulho de ter tido, né, prazer de você ter nascido aqui, de você ser coisa nossa, você ser a nossa Dercy Gonçalves. Então, um beijo, Dercy, quer que você esteja, e descanse em paz. E tchau, gente, até o próximo vídeo. Guarda a vida. O negócio de morrer, a morte é linda. Mas a vida também é muito boa. Acorda, minha bela namorada. A lua nos convida a passear. Seus raios iluminam toda a estrada. Por onde nós havemos de passar. Acabou.